Tudo começa quando Diego fala que foi o único responsável pelas fotos de Renata, e que Roberta não tem nada a ver com isso, e diz que enviou e-mails para todos os convidados explicando o que aconteceu, e espera que um dia eles possam o perdoar, então vai embora. E Gonçalo pede desculpas a Roberta por não ter confiado nela. Por outro lado, Jerônimo faz uma surpresa para Renata, e então leva ela para um terraço, e lá ela encontra uma banda com música ao vivo, e os dois cantam e dançam super felizes. No povoado, Augusto está desenhando Renata, e então do nada fica furioso e começa a rasgar as folhas do caderno. Em seguida, Aurora chega e conta para ele que já comprou sua passagem para ir embora. Mas ele pede para ela ficar, e ela diz que não tem motivos para isso, mas Augusto garante que precisa dela. E então beija Aurora e pergunta se ela realmente quer ir embora. Enquanto isso, Renata e Jerônimo aproveitam a noite juntos. E Renata faz declarações de amor para Jerônimo e pede para ele prometer que vai amá-la pelo resto da vida. E ele diz que não pode prometer isso, mas garante que vai amá-la até o final de sua vida. Na mansão, Roberta faz a cena dela e fala para Gonçalo que sempre disse a verdade sobre o caso de Renata, e ele diz que deveria ter acreditado nela ao invés de Diego. E então a cobra fala que sabe bem que o pai prefere Renata, mas que tem medo que ele abandone porque vai se divorciar de sua mãe. Mas Gonçalo garante que isso jamais vai acontecer, e nesse meio tempo, Honório e Constanza jantam juntos, e ele fala que Diego acabou de enviar um e-mail, e então diz que pelo menos isso será um problema a menos para Gonçalo. Constanza diz que não acredita nessa doença de Josefina, e que ela queira culpar Regina pelo divórcio dela com Gonçalo, e Honório diz que também acha que Regina seria a mulher ideal para Gonçalo, e então Constanza fala que Regina está comprometida com Antônio, mas acha que ela sente algo por Gonçalo. E enquanto isso, Regina pensa que esteve muito tempo sem ninguém, mas que agora está dividida entre dois homens, e pede a Deus para livrar ela de toda a tentação. E no interior, Augusto está pensando, quando Aurora se aproxima e o abraça, de volta ao jantar. Jerônimo fala para Renata que a adora, e ela garante que o ama, e os dois seguem juntos. No dia seguinte, Gonçalo pergunta para Roberta onde está sua mãe, e ela diz que não sabe, e pensa que talvez ela possa ter ido ao médico, e diz que vai chamar a atenção dela porque não está sozinha nisso. Apesar de que eles dois vão se divorciar, Gonçalo garante que ela não está só, e diz que a decisão dele de se divorciar não tem nada a ver com Regina. E então Roberta diz que confia nele, e sabe que jamais seria infiel. Por outro lado, Renata toma café da manhã com os tios, e fala que está muito feliz porque tem uma entrevista de emprego. E em seguida Gonçalo chega e Renata fala que eles têm uma conversa pendente. E ele diz que está lá para isso, mas que primeiro precisa contar que Diego foi até sua casa e confessou que Roberta não tem nada a ver com as fotos de Renata. E nesse mesmo momento, Adriana está vendo uma casa com Matias para ele morar com seu pai, e então ela diz que pode ajudar ele no que precisar, e Matias diz que vai aceitar, e que ela nem imagina como ela tem sido importante nesse momento de sua vida. Gonçalo fala para Renata que Regina não tem culpa do divórcio dele e Josefina, e Renata diz que se importa com o que o pai sente, e quer saber se ele tem interesse em Regina como mulher, e então Gonçalo não responde. Ela fala que agora entende como ele se sentiu quando ela terminou com Matias, e que fica muito triste por o coração dele não é de sua mãe. Regina e Antônio vão até o hospital ver Andrezinho,
E então Antônio entrega presentes para o menino. E Regina fala que Clara mandou um beijão para ele. E então Antônio elogia os bonés que eles estão usando. E Isidro diz que mandou fazer. E Inês garante que tem para todos eles. No centro, Constanza fala que usou os chocolates que estavam na geladeira. E Clara diz que tudo bem, mas que era para Andrezinho. E então ela e César resolvem ir na rua para comprar mais e buscar mais coisas para fazer uma sobremesa para o menino. E enquanto isso, Karina chega em casa e encontra Álvaro bebendo, e fala que ele deveria estar no consultório, mas ele fala para Karina não se meter na vida dele. E ela diz que é sua esposa, e que Álvaro se tornou um alcoólatra, mas ele agarra ela e grita dizendo que precisa resolver esse problema da Fazenda Bonita, e que precisa de tudo que tem lá. E Karina não entende. E ele joga cachaça na cara dela e diz que a vida dele está uma bagunça por causa dela. E então vai embora. E nisso, Augusto e Aurora andam a cavalo. E ela quer saber o porquê ele quer tanto aquelas terras. E ele garante que é um vencedor. E que Rafael deixou tudo por causa de uma mulher e não merece tudo aquilo que tinha. E então garante que vai fazer aquela uva ser muito conhecida em todo o país. No apartamento, Jerônimo pensa em Renata, e fala para si mesmo que a ama demais. Em seguida, a campainha toca e é Josefina, que diz para ele que sempre investiga a vida das pessoas que se relacionam com suas filhas. E então fala que descobriu que ele tem um irmão chamado Rafael. E faz uma cena dizendo que não deveria falar assim, mas conta que Renata teve um romance com ele, mas que só brincou com Rafael, porque na verdade não o amava, e que inventou para ele que sua família não o aceitava. E então Jerônimo fica furioso, e Josefina diz que não vai mais ser cúmplice de sua filha. E pede para Jerônimo não comentar nada com Renata e sair da vida dela. No clube, Roberta elogia a mentirada de Diego. E ele quer saber quando vai ocupar seu cargo na empresa Monterrubio. E então Roberta fala que ele vai precisar esperar, porque Gonçalo não vai aceitar tão fácil. E então Diego fala que é melhor ela cumprir, porque senão vai contar toda a verdade para Gonçalo. E diz que agora tem provas, e então mostra o áudio que gravou dos dois conversando. E então Roberta pega um cheque e entrega para ele, que garante que vai continuar com a gravação até o dia que receber seu posto na empresa. E enquanto isso, o dono de uma empresa fala para Renata que vai amar ter ela trabalhando com ele, e que não sabe por que ela saiu da empresa de sua família, mas que para ele é ótimo ter ela ali. De volta ao apartamento, Josefina coloca na cabeça de Jerônimo que Renata fala que ela é uma mãe ruim, mas que na verdade ela sempre quis o bem dela, e que não aceitou que ela tenha brincado dessa forma com Rafael. Jerônimo diz que ela parece tão boa e dócil, mas Josefina fala que ela é a rainha da mentira. E então Jerônimo quer saber se ela contou que Rafael é seu irmão para mais alguém, mas Josefina garante que não, e fala para ele se afastar de Renata, porque ela não merece seu amor. Na empresa, o advogado de Gonçalo entrega os documentos do divórcio, e ele diz que isso terá que esperar um pouco, porque sua esposa está esperando o resultado de uns exames e não quer que ela seja exposta a qualquer tipo de estresse. Na rua, Renata está muito feliz porque conseguiu emprego, e então vê um casal com um bebê, e se imagina com um filho de Jerônimo, e diz que seria ótimo ter um filho dele, e garante que o amor dos dois é para sempre. Enquanto isso, Jerônimo está furioso porque agora sabe que Renata estava brincando com seu irmão, e diz que ela é uma maldita. Renata tenta falar com Jerônimo,
mas cai na caixa de mensagens. E então ela chega na entrada do prédio e pergunta ao porteiro por ele. E o homem diz que ele está em casa, e que ela pode ir até lá. Por outro lado, Honório fala para Branca que o cargo é dela. E ela agradece dizendo que vai ser um prazer trabalhar para ele. E então os dois se despedem. E nesse meio tempo, Serena vê Constanza e César saindo do carro com as compras. E não gosta nada disso. Eles entram no centro e conversam. E em seguida Serena chega e Constanza pergunta o que ela está fazendo ali. E César pergunta se elas se conhecem. E ela explica que sim. E fala que Constanza é tia de sua melhor amiga. E então fala que está ali porque César comentou sobre o centro quando eles saíram juntos. E então pensou em ser voluntária. Renata chega na porta do apartamento de Jerônimo e chama por ele, mas Jerônimo não atende, e ela fica tentando ligar para o número dele. E então deixa um recado dizendo que quer muito conversar e beijar ele, e também conta que agora já tem emprego, e então deixa um papel com a marca de seu batom por debaixo da porta, e ele pega, mas depois amassa e joga fora, enquanto isso na empresa, Adriana e Matias mostram a casa para Honório. E então o telefone toca e é para Adriana, que atende e fica desesperada. E diz que sua mãe passou mal e precisa ir embora. E então eles vão atrás dela. No hospital, Regina observa Andrezinho e sua família na sua primeira sessão de quimioterapia. E então Antônio chega e ela quer saber o que ele está querendo falar com ela. E ele diz que sabe que aquele não é o melhor lugar, mas quer pedir ela em casamento e Regina fica sem reação. Ela acha tudo muito corrido, mas Antônio diz que não quer que ninguém se envolva entre eles. E Regina pergunta se ele está fazendo isso por ciúmes de Gonçalo. E Antônio diz que isso também ajudou, mas sempre quis que ela fosse sua esposa, e então insiste, e Regina acaba aceitando. E nisso, Adriana chega em casa com Honório e Matias para ver Ágata, e ela fala que só foi uma crise, mas a filha garante que sempre vai estar ali com ela. Porém Adriana abre o jogo e fala que não vai demorar muito para morrer, e então Adriana fala para a mãe não dizer isso. Porém ela insiste dizendo que a verdade precisa ser dita, e então fala que está feliz porque ela tem pessoas que a amam, e deixa claro que quer morrer em casa perto das coisas que gosta, e Adriana garante que assim vai ser. Enquanto isso, Renata chega em casa e recebe uma ligação de Matias, avisando que Ágata passou mal, e então Renata fala que já vai para lá. Jerônimo está ouvindo o recado que Renata deixou, mas decepcionado não responde nada. No hospital, Regina liga para Jerônimo e pergunta se Renata contou sobre ela e Gonçalo, e ele diz que sim, mas que deixou claro que ela seria incapaz disso. E então Regina agradece e fala que vai acabar com as dúvidas se casando com Antônio, e diz que ele é um homem bom e que a ama. E então Jerônimo apoia. De volta em casa, Honório fala para Adriana que vai precisar ir embora, e que gostaria que ela ficasse com sua mãe até o último suspiro dela, mas a garota fala que não pode perder seu trabalho. Porém Matias diz que isso não vai acontecer, e então Adriana abraça Honório dizendo que ele é muito compreensivo, e ele garante que ela jamais estará sozinha. No apartamento, Jerônimo pensa em Renata dizendo que o ama, e então começa a se lembrar que Josefina disse que ela brincou com Rafael, e então fica dividido sem saber em quem acreditar. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.